Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar. Na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. A Mega FM faz parte do seu dia, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto e sempre com você. Mega 87.9, diferente e surpreendente. Aqui você é Mega. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes. Com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem, você acompanha aqui. Boa tarde a todos, estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. É um grande prazer estar aqui novamente. Agradecemos muito por todo o prestígio, o carinho que recebemos na rua, por meio das mídias sociais, aqui no programa mesmo. E a primeira coisa que me chamou a atenção hoje quando eu entrei é que o Pedro tá com uma chuquinha toda estilosa aqui, ele não quer aparecer, mas é um toque especial. Ele falou que é Ibrahimovic, nova moda, tá lançando. Parece um coque samurai, mas tá menorzinho, então é só pra trazer cada vez mais estilo pro nosso programa, né? A gente tem até entrevistar o Pedro, gente, porque ele que faz acontecer tudo aqui, ele tá sempre por trás das câmeras, né? Mas brincadeiras à parte, hoje a gente vai dar início à nossa programação e já alguns programas a gente está focando muito na área educacional, né? Por conta de aproximação dos vestibulares, por conta das mudanças tomadas pelo governo federal em termos de verba destinada para a educação. E a gente está entendendo aqui educação no sentido amplo, não somente história, português, geografia, matemática que a gente vê na escola, mas educação no sentido mais amplo e pleno da palavra. E para conversar hoje com a gente, nós trouxemos aqui na Mega FM o Eduardo Paviotti. Eduardo tem 53 anos, ele é italiano, mas cresceu na Argentina e tem uma relação muito bacana com o Brasil. Ele é coach de profissões, ele vem de uma família bem interessante de empresários e cientistas nucleares. Confere? Sim, mas isso fez uma fórmula maluca, porque, bom, você sabe sempre que a educação bate forte contra os negócios, porque ócio, negócio, como falavam os romanos, versus os gregos. Bom, isso aconteceu também em minha família, tá? Porque o mundo do intelecto é uma coisa, o mundo dos negócios é outra, tá? Então, é uma família que é misturada entre italianos, argentinos e brasileiros. Sim. E, bom, isso também é um reflexo do mundo atual. Sim. E a gente está até conversando com o Eduardo. A vida pessoal dele, a gente podia compor uma epopeia aos moldes de Lusíadas, de Camões, mas a gente vai focar hoje na parte profissional e educacional. Confere, Eduardo? Sim, sim. Mas, obviamente, a gente vai perceber uma influência da vida pessoal dele no trabalho que ele realiza. Então, Eduardo, eu sei, pelo pouco que eu te conheço, que você dá uma ênfase muito grande no seu trabalho em educação e a relação entre educação e liderança. Como que você enxerga essa relação entre educação e liderança? Bom, boa pergunta. Imagina o seguinte,
o mundo inteiro, desde o ano 1988, começou uma mudança a nível da educação, que eles colocaram conteúdo, e tudo legal com isso, Sim. mas esqueceram de outras ferramentas que tem e que precisamos na atual educação. Imagina o seguinte: você sabe quantas crianças tem no Brasil no ensino fundamental? Não sei. 60 milhões. Uhum. É grande, hein? Sim. Tá? É uma população de um país. É igual que a Argentina. Sim. A Argentina tem 40 milhões de pessoas. Uhum. Então, imagina o seguinte: aqui muitas vezes no Brasil se fala como se fala no mundo inteiro de a criança tem que chegar na universidade. Tudo bem, aqui no vestibular. Sim. Olha, e se ela não quer? E se ela não chega? E se ela quer outra coisa em sua vida? A escola tem as ferramentas para dar para ela, para essa vida diferente? Por exemplo, vou mostrar um exemplo. Os problemas que tem a humanidade sempre podem ser resumidos, e desculpa meu português que não é muito bom, Que é isso. tá? Mas resumido, ou fazer um resumo delas em 10 problemas básicos, ok? Uhum. Por exemplo, você escutou alguma vez na escola de ter um assunto, uma matéria de autoconhecimento? Não, nunca. Saber dirigir os pensamentos negativos, Não, o tempo, não, criatividade, não, poder, não, equipe. não. Bom, imagina que todos esses temas não estão nas escolas. E são os mais importantes. Por quê? Olha, o QI intelectual da humanidade pulou, tá? Atualmente se considera que pulou, incluso em pesquisas internacionais. Mas o conhecimento emocional decresceu. Uhum. Então, eu posso ensinar você a mitocôndria, eu posso ensinar você a Baía de Guanabara, eu posso ensinar você um monte de coisa. E você chega à sua casa e olha para seus pais, e seus pais brigam todo o tempo e você não sabe como agir ante isso. Sim. Ou você briga nessa escola, ou pior, José, muitas vezes os pais deixam essa função na escola como se o cara da escola vai ser o pai substituto dele. Sim. E uma palestra que eu estava em São José dos Campos, que na Pastoral da Educação, que eu pertenço lá, eu perguntei, a ver, assim, peguei uma menina que estava ali e falei com sua mãe, quanto tempo ela está na escola? 6 horas. Por dia. Por dia. Nossa, é muito. É muito. Outro, 8. 8, 10. Outro, 12. É quase uma jornada de trabalho no escritório de advocacia em São Paulo. Exatamente. Né? Então imagina que esse cara está na escola e ali, claro, ele vai explodir se tem frustração, vai quebrar tudo. Sim. E os caras falam, nossa, como agimos ante isso? O professor está preparado com ferramentas? Bom, não é uma questão de ferramenta, é uma questão de liderança. Ok. Muitas vezes saber agir ante um problema requer uma posição firme ante esse problema. Sim. E não sempre é uma questão de conteúdo dessa pessoa. Porque Bill Gates, ele não assistiu à universidade. Bill Gates. Sim. Sim. Steve Jobs, Também não. não. Uhum. Então, muitos dos caras priorizavam, e incluso agora, priorizam outras ferramentas. Por exemplo, no Google tem um dia onde se fala especificamente de que é, por exemplo, ser masculino e feminino. Sim. Por quê? Porque eles têm problema com aqueles que são gays ou aqueles que são de outras raças. Sim. Então, essa diferença intercultural que eu vivi em minha família e que é muito difícil de agir, Uhum. incluso eu vou mostrar uma história.
Só pra entender que a gente tá seguindo você direitinho, Eduardo. Então você tá falando que a gente pode dizer que a humanidade, em geral, do ponto de vista de QI, de inteligência, houve um avanço, mas um retrocesso em termos de inteligência emocional e autoconhecimento. E quais são as duas instituições que mais estão perto das pessoas? A família e a escola. 8 horas para a família, 8 horas para a escola. Sim. E 8 horas para dormir. Tá? Sim. Então, como é a história? E eu vou falar dessa questão de que muitas vezes o intercultural atualmente não é enxergado. E por isso você precisa pessoas com firmeza em seu pensamento. E seriam os líderes. Exatamente. Aquele que vai falar, não, isso não é correto. Sim. Então, a liderança não é um problema que você pode... No passado era como o amor. Você falava, podemos definir o amor? E os gregos falavam que sim, e os romanos não. E logo de muitos anos, séculos, os cientistas começaram a enxergar o amor. Sim. O mesmo acontece com a liderança. E o mesmo acontece com a educação. Tem educação em países como Vietnã, onde os problemas de liderança, que, por exemplo, um delas, como fazer um equilíbrio da mente, eles estão presentes. Eles estão presentes. Esse é um muito bom professor, por exemplo. Então, eles estão presentes. Sim. A liderança é igual que, por exemplo, o treinamento da academia. Academia de ginástica mesmo. Exatamente. Se você não vai, você não treina. E você não cresce. Sim. E você não faz. Então, achamos que podemos aprender sozinhos coisas como liderança. Não. As escolas têm que fazer isso. Entendi. E você enxerga, então, uma pessoa pode ser treinada para ser líder e tem um caráter, digamos assim, vocacional? Uma pessoa nasce com uma predileção? Como que você enxerga isso? Bom, essa pergunta você pode achar uma resposta muito legal em várias pessoas. O que eu mais gosto é um pesquisador que se chama Ken Robinson. Ken Robinson, americano. Não, em inglês. Inglês, ok. Ele fala que as escolas têm que achar aquele elemento que a pessoa tem como valioso. Tá. Por exemplo, se eu pergunto para você, até agora, que palavra define sua vida? Você tem que pensar muito nisso. Sim. E não é uma coisa que eu coloquei conteúdo em você. Eu extraí conteúdo de você por meio de uma pergunta. Sim. E eu sei que você conhece muito de Grécia e de Roma. Então, pergunto para você. Quantas matérias tinha o Império Romano nas escolas? Bom, provavelmente retórica, gramática, talvez direito. Então, você tem o trivium e o quadrivium. Ficaria entre 4 e 5. 4 e 5. Quantas temos agora? 15, 14. E os caras? Cada vez mais. Cada vez mais safados. Então? Então, imagina... Alguma coisa deu errado. Imagina que com 4 matérias dominaram o mundo inteiro. Sim. 4. Numa época que não tinha celular, tecnologia precária. Incluso que era obrigatório você fazer treinamento como soldado. Sim. Não estou falando de colocar escolas militares como estão falando no Brasil. Não. Estou falando de liderança. Coloca escola de líderes. Sim. Por exemplo, o Guararema é um bom exemplo nessa história de inovar. Eu vi outro dia uma escola da natureza. A escola da natureza, né? Nossa, que legal isso. Sim. Porque enxergar a natureza e como está morrendo começa em coisas básicas. Por exemplo, este cara, Ken Robinson, fala que o elemento, aquela essência da pessoa. Sim.
E essa essência da pessoa muitas vezes não tem que ver com negócios, sino pode ser com arte. Sim. O povo brasileiro é muito criativo, muito, Quizás não tem tanta teoria, mas olha, eu aprendi aqui isso de levanta do chão, tira a poeira e vai na frente. Quando minha cabeça somente tinha o tango. A casa queimou, o perro morreu, o cachorro morreu, a sogra voltou para viver com nós e assim. Tá? Imagina isso. Eu aprendi o contrário em um bate-papo de duas culturas, de 3 de minha família. Sim. Tá? Agora, podemos dizer que esta pessoa tem somente essa cultura? Não. Então, como vai agir essa escola diante desse desafio que um cara tem um celular na mão e conhece o que está fazendo outro cara que está em Hong Kong? Sim. E que pode prender fogo na escola? Sim. Tem professores preparados para isso? Tem professores que conhecem as principais variáveis que tem uma pessoa em sua cabeça? Eu estudei coaching. Mas sabe por que estudei coaching? Porque sempre gostava de perguntar o que é aquilo que faz de mim o que eu sou. Então, o que você está promovendo, se eu entendo corretamente, em algum sentido, trazer de volta uma coisa que ficou meio esquecida. Exatamente. Os gregos e os romanos já sabiam que em algum momento se perdeu. Incluso, então, conhece a ti mesmo. Exatamente. Olha, incluso vou falar uma coisa. Nesse bate-papo entre gregos e romanos, ali tem que fazer uma diferença. Os gregos falavam de ócio e os romanos falavam de negócio, que em latim significa não ócio. Ou seja, negação do ócio. Claro, faz alguma coisa. Ok? Sim. Deixa de perguntar tanta porcaria. Agora, você como professor e como uma pessoa que viajou no mundo, você não está enxergando que devemos voltar para aquelas perguntas básicas? Sim. E não tanto conteúdo, não tanto essa atitude de vamos fazer uma coisa, que é típica italiano. Tá, em minha casa, minha avó, você estava assim, fazendo nada, e ela fala, você que está fazendo? Nada. Agora tenho para fazer para você. Tá? Então seria uma atitude mais contemplativa, reflexiva do que ativa. Exatamente. E outra coisa, estão falando 7 inteligências. E a espiritual? A 8ª inteligência. Você sabe que nós falamos muito disso entre nós. Tá? Essa 8ª inteligência consegue enxergar coisas muito complexas, como a natureza de Deus. Sim. E olha, e tem caras atualmente que você estuda isso e fala, nossa, eu não entendi nada que falou. Porque a profundeza que ele tem. Então, o ponto central é que, ok, tudo bem com isso de meu negócio vestibular, como uma vez escutei de um diretor da escola. Mas se o cara fica no vestibular, o que vai fazer? Vamos supor ainda que ele passe, né? E depois, ele tem ferramentas para entrar na universidade do jeito que... A situação que está na universidade, né? Ou fazer um relatório, ou explicar uma ideia, ou, por exemplo, comunicar. Vou mostrar um exemplo. Você tem 2 formas de assistir a uma pessoa. Uma é o coaching e outra é o mentoring, tá? Você pode, no coaching você está falando, eu sei como você pode fazer isso melhor. Sim. Tá? No mentoring, você acha que tem ou não tem um problema? Tá. E muitas vezes quando você fala com os pais, eles acham que o professor vai resolver isso. Sim. Tá? Mas como isso se o professor é uma pessoa que tem problema igual que eles? Sim. Tem filhos. Incluso não está treinado muitas vezes para lidar com os filhos dos filhos. Sim. Por exemplo, na Argentina, eu tinha minha casa que sempre está cheia de pessoas adolescentes perguntando coisas.
Bom, minha ex-mulher ficava muito chata com tudo isso. Mas eu gostava muito porque era aquilo que a escola não estava dando para elas. Sim. Tá? Esse toque humano de falar, olha, eu sei o que acontece com sua cabeça. Você está confuso, porque você não sabe ir do ponto A ao ponto B, Aham. ok? Sim. E nesse ponto A ou ponto B, essa trajetória tem um monte de coisas. Sim. A principal dessas histórias é você se conhece. Sim. Então você está dando muita ênfase para essa relação entre mestre e discípulo, né? Sim, E trazendo que o mestre deveria exercer o papel de liderança no processo educacional para ajudar no desenvolvimento do discípulo. exatamente. E isso que fala Ken Robinson. Mas não é somente ele. Se você vai para Jesus, vai achar o mesmo. Uhum. Tá? O Sim. mesmo. Se você vai para Buda, vai achar o mesmo. Sim. Tá? Então, o que acontece com essa história? Esquecemos o valor central das perguntas e esquecemos o valor central. Olha, confundimos conteúdo com inteligência. Tá. A palavra sabedoria, em latim, ela significa Sapiência. bom gosto daquilo que é bom, aquilo Sim. que você enxerga que é muito legal. Sim. Atualmente, as escolas parecem McDonald's, igual que McDonald's. McDonald's. Colocamos conhecimento como se fosse uma hambúrguer, o cara, Aham. falando que ele vai ser hambúrguer. Sim. E se ele quer ser linguiça, qual é o problema? E como que você enxerga, Eduardo, essa mercantilização da educação, em que existe cada vez mais pressão para que a escola apresente números de pessoas aprovadas no vestibular, para que tenha prédios cada vez maiores, mais infraestrutura, esse mais. Como enxergo isso? É como indo em um carro a toda velocidade Sim. para um precipício. Sabe por quê? Eu sempre fui uma... Vou explicar uma história. Sim. Curtinha. Eu tenho TDAH e TOC. Você pode explicar para os nossos amigos o que é o TDAH e o O TOC? TDAH é o transtorno de déficit de atenção. É aquele que dificulta muito aprender. Tá. Eu sofri muito com isso. E o TOC é aquilo que se chama transtorno obsessivo compulsivo. Atualmente, se você fala, toma a pílula e acabou... Não, isso estão fazendo um monte de crianças. Eu aprendi outros caminhos para dominar a elas. Sim. Olha, e são bravos, é como se você tivesse um dragão e um leão dentro de você, Uhum. ok? Sim. Ok? Então, o que acontece? Muitas vezes nas escolas, aquela atitude de um bom professor faz muita diferença. Por quê? Isso se chama atualmente habilidades não cognitivas, que é aquilo que eu aprendi para dominar estes dois caras que tenho desde pequeno, Sim. a TDA e o TOC, ok? Sim. Então, essas histórias de habilidades não cognitivas não estão presentes nas escolas. Sabe por quê? Porque a mercantilização das escolas matou a elas. Agora, qualquer pesquisa, e eu reto a qualquer pessoa que está escutando que pega uma pesquisa e vem aqui e fala comigo. Aham. Qualquer pesquisa das escolas mais pobres do planeta não tinha conteúdo. Tem atitudes dos bons professores. Uhum. Por exemplo, aquele bom professor que era líder ensinou com seus exemplos a ser líderes a outros. Sim. Tá? Aham. Então, essa cultura express e mercantilização das escolas acontece a partir da Revolução Industrial, Sim. que o mercado precisava Mão funcionários. de obra. Sabe onde começa o escravo infantil? É nessa época. Bem definido, é? Por que um escravo infantil? Olha, você tem que aprender números para trabalhar contando pedras.
Sim. Então, atualmente, isso não precisa o mundo. Porque, pensa o seguinte, José. As máquinas vão substituir ao ser humano. Já estamos vendo isso. Sim. Estamos vendo isso. Estamos enxergando isso. O que vai fazer o ser humano que não tem trabalho? Sim. O que vai fazer ela? E por que temos que falar que aquele que chegou na universidade é mais inteligente que aquele que estuda na escola técnica? Eu conheço caras, aqui mesmo conheci um cara muito legal chamado Ícaro, que ele conseguia arrumar um motor quando eu não entendia nada disso. Sim. Ou aquele cara que consegue fazer milagres com uma computadora. Sim. Então, as escolas têm uma concepção atual de uma mercantilização que muitas vezes a pergunta é: isso que você quer para seu filho? Ou você prefere um filho feliz? E essas são as primeiras perguntas que muitas vezes sequer são feitas. E a primeira pergunta para o pai: você é feliz? José, você é feliz? Eu sou. Aham. Então, quando você pensa por que você é feliz, Você define começa os seus valores. uns valores, começa um conhecimento muito mais legal que saber onde está a mitocôndria. Tá? Eu não sei onde está a mitocôndria, tá? Mas se eu quero estudar, por exemplo, para biologia, sim, eu vou estudar isso porque eu gosto disso. Então, muitos autores, especialmente Ken Robinson, ele fala: o professor atualmente é um guia, uma luz nesta história da mercantilização da educação. Ok? Sim. E um outro fenômeno que a gente está vendo cada vez mais, independentemente se é escola particular, pública, faixa etária, é a mutilação e, em última instância, suicídio de muitos jovens. Sim. É aquele problema que cai no nosso colo e pergunta: e aí, da onde surgiu isso? Como lidar com isso? Deixa eu explicar uma história muito interessante. Não sei se tem tempo. Temos sim. Uma vez minha filha, Virginia, que mora na Argentina, ela chegou e falou: vou mostrar o poder que tem as mídias. Sim. Ela falou: nossa, pai, escuta, já escovei meus dentes e não está acontecendo nada. Eu falei: Virginia, você está esperando que coisa logo de escovar os dentes? Esses pontinhos brilhantes que aparecem na propaganda. Nossa, filha. Eu falei: bom, filha, a ver, vamos explicar. Desse dia, comecei a explicar muitas coisas para ela, de aquilo que enxergam nas mídias sociais. Você sabia que o 80% das decisões, e eu falo porque sou formado em marketing, Sim. 80% das decisões atualmente, onde nascem? Em um telefone, em um celular. Incluso, atualmente se fala do momento zero Google. Sabe por quê? Porque a pessoa fala: eu quero comprar um carro. Tá, ok. Ah, espera, vou perguntar a Google. Não vai perguntar para outra pessoa. Vou perguntar a Google. Então, imagina que as escolas não têm essa preparação que tinham os sofistas na antiga Grécia. Eu adoro os sofistas. Os sofistas foi o movimento filosófico mais forte que conseguiu enxergar as ferramentas da persuasão e aquilo que podem fazer bom e mal. Sim. Porque, olha... Os primeiros marqueteiros da história. Exatamente. E tudo isso, olha, qualquer ferramenta, um martelo, eu posso pegar ele e fazer uma igreja ou matar minha sogra, que não é uma ideia que eu não gosto, tá? Sim. Só para deixar claro, tá, exatamente. gente? Mas não gosto dessa ideia. Então, mas imagina, eu posso fazer o bem e o mal com a mesma ferramenta, ok? Mas o que acontece? Muitas vezes, nas
escolas, essa mercantilização, esse poder das mídias, esse poder faz que um professor fique desorientado. Sim. Fala, nossa, e agora o que eu faço? Mas como vou fazer isto? Uhum. Então o que faz o professor? Vou somente ensinar o que eu sei, nada mais. Sim. Acabou a história. Sim? Sim. Incluso tinha Vou dar minha matéria e pronto. salário, acabou o horário, vou embora. Sim. Mercantilização, muitas vezes política. Por quê? Porque chega a mãe e fala... por exemplo, o WhatsApp das escolas são uma verdadeira fofoqueira. Uhum. Em qualquer parte do mundo, hein? Aham. Então, chega uma turma pronta para acabar com a vida do professor. Sim. Tá? Incluso posso contar histórias disso. Sim. Ok? Tudo isso faz que o professor fale, não, aqui acabou o meu trabalho, Para ele até se preservar o emprego. a família dele, Sim. este não são meus filhos, tá tudo bem, tchau, vou embora. Sim. Então, tá enxergando como é o horizonte? Uhum. E Eduardo, se você pudesse, para fechar, deixar uma mensagem para uma pessoa que exerce uma posição de liderança na área de educação, seja no setor público, privado, numa escola, numa empresa, o que você diria? Boa pergunta. A ver. Se você é liderança de educação em qualquer cidade do mundo, você enxerga todas as ferramentas que você tem ou somente enxerga o conteúdo que você quer dar? Uhum. Tá? Sim. Muitas vezes essas lideranças não enxergam essas ferramentas. Uhum. Ok? Não enxergam o valor, por exemplo, de pensar como é o tempo, como são pensamentos, como é o cérebro humano, como ele aprende ou como ele faz as coisas. Sim. Tá? Uhum. Então, que bom que seria ter escolas como tinha na antiga Grécia, que era esse pátio aberto, Aham. onde o filósofo e os discípulos falavam de coisas dirigidas e que conseguiam fazer que o discípulo encontrasse a verdade. Sim. Se eu, incluso pergunto para você, você acha que se eu pergunto em todas as escolas do mundo inteiro quem se conhece, vou obter uma resposta? Poucas. Uhum. Mas, como falava Sun Tzu, um militar chinês que eu gosto muito de ler, quem não se conhece e vai para uma batalha, já está morto. Uhum. Já está morto. As batalhas hoje não são contra leões. E temos ataques de pânico porque não consigo decidir entre comer este hambúrguer ou aquele hambúrguer. Cultura Express. Sim. As ferramentas que você perguntou para essas lideranças de educação, coloca ferramentas mentais dentro das escolas, Sim. como faziam os gregos. Tá? Muito Como bem. faziam os gregos. Isso, quantos anos tem a cultura grega? Bom, 4.000 anos. 4.000 anos. Tá? Coloca espaços para essas ferramentas. Coloca pessoas que treinam outras nessas ferramentas. Uhum. Porque tudo, José, é mental. Uhum. Se eu falo para você, é um relógio, tá, tudo bem, um relógio, mas ele é físico, está ali. Sim. Mas a ideia onde nasceu isso é mental. Sim. Muito bem, muito trabalho a ser feito então. Muito. Cabe a cada um de nós e especialmente aqueles que podem tomar decisões que vão influenciar esse processo. Incluso, Brasil, o mesmo dia da massacre essa de Suzano, Sim, de Suzano que aconteceu há 2 meses aproximadamente. no
jornal O País da Espanha, a capa central dele era Carolina Jesus. E eu falei, nossa, quem é esta menina? Chamou minha atenção porque ela nasceu na favela Candidier, em São Paulo. Sim. Bom, peguei a história, comecei a pesquisar. Nossa, fiquei maravilhado. É uma menina que era mulher que pegava pedaços de papéis e escrevia ali nesses pedaços de papéis. Sim. Mas não tinha nem para comer. E ela batalhou. Atualmente, seus livros, O Quarto dos Despejos, que tem um que é mais famoso, Sim. 14 línguas do mundo. No mesmo dia da massacre do Suzano. Sim. 2 caras que não podiam levar o dor da vida, com uma mulher que levava o dor da vida, sublimando ela. Bom, Dá para enxergar? sinal que temos esperança também. Muito bem. Então, Eduardo, a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, como muitas vezes a gente fica, mas nosso programa a gente já estourou o tempo. Gostaria de agradecer muito a sua presença, Eu agradeço. as suas ideias. Eu agradeço. E está sempre convidado a voltar aqui ao programa. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. viu? Tudo de bom. Gente, vamos encerrando aqui mais um programa Espertos como Serpentes. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.